Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Loco, episódio número 22, parte número 3. E nós estamos aqui com a Lisandra Falcão, tratando sobre incontinência urinária. Agora na parte 3, Lisandra, então depois de entendermos um pouquinho melhor, e se você não assistiu a parte número 1 e a parte número 2, vai lá que está à tua disposição, super interessante, desde a trajetória dela, até, né, ela realmente trouxe, assim, o conceito, o entendimento sobre incontinência urinária. Mas agora, diagnóstico, tratamento e prevenção. Como que pode ser feito esse diagnóstico? A gente vai classificar como a incontinência, antigamente, muito antigamente, o diagnóstico médico, o médico vai trazer esse diagnóstico. Mas antigamente, esse diagnóstico ele tinha que ser assim, na hora da avaliação, tinha que ter uma perda. Hoje, já a Sociedade Internacional de Continência, ela traz que qualquer relato de perda, a gente vai considerar incontinência. Sim. Então, basta a paciente falar, eu perdi urina, eu já atesto como uma incontinência urinária. Então, o diagnóstico ele é simples. Aí a gente vai investigar qual é o tipo dessa incontinência urinária, tá? A grande maioria dos diagnósticos, os médicos eles dão nessa avaliação clínica. Mas, caso seja necessário fazer uma investigação mais a fundo, aí os médicos eles vão geralmente solicitar um exame chamado urodinâmica. Não é um exame agradável. É mesmo? Não é. Porque você vai colocar sondinhas ali internas e você vai ser analisado isso. O seu fluxo de xixi, se você retém urina, se você não retém urina. Então, não é uma coisa muito agradável. Mas é um exame que traz, assim, muitos dados para nós, sabe? Às vezes, se faz necessário. É todo mundo que tem incontinência urinária que precisa fazer? Não. Muitas pacientes que eu atendo nunca fizeram esse exame e a gente tratou e melhorou e está muito bem, obrigada. Mas algumas pacientes é importante que faça porque tem ali algumas peculiaridades que a gente precisa entender melhor. E o que seria então, ou quais seriam os tratamentos depois que eu tracei o meu diagnóstico? Sim. Então, hoje a gente tem algumas linhas guias que a gente chama de guidelines dentro da saúde, né? E os guidelines, eles falam hoje que para o tratamento da incontinência urinária, principalmente incontinência urinária de esforço, a primeira linha de tratamento deveria ser a fisioterapia pélvica. É mesmo? E o que é agora? Nós queremos saber o que é a fisioterapia pélvica. Eu vou fazer a avaliação da minha musculatura que está ali na base da minha pelve. Então, eu tenho os ossinhos ali da bacia e embaixo, ao redor do meu canal vaginal e do meu canal anal e do canal uretral, eu tenho músculos. Então, como é que eu prendo esse xixi? Eu tenho um esfíncter que fecha na uretra, mas eu tenho todo uma trama muscular que também contrai e empurra para cima, fechando esse canal uretral. Então, a fisioterapia pélvica vai fazer a avaliação disso. Como é que está a função desse músculo? Ele está contraindo adequadamente? E quando a gente fala de contrair adequadamente, não é só apertar e soltar. Que hoje a gente ouve muito isso, né? É fazer pompoarismo, é fazer o exercício aperta e solta. Algumas pessoas vão se beneficiar com isso, mas não são todas. E muitas vezes, porque o que eu preciso saber? O que eu avalio ali? Eu vou avaliar se esse músculo ele tem força, qual é o grau de força, ele contrai, mas ele relaxa. Porque muitas vezes o que eu vou ver é um músculo que eu vou falar, ele contrai, relaxa. E ele relaxa muito numa velocidade muito ruim. Entendi. Ele não tem elasticidade, então ele não ganha força. Então eu preciso avaliar tudo isso. Então eu vou avaliar o grau de força, de resistência, se ele tem um alongamento adequado e a gente vai trabalhando isso tudo. Outra coisa que a gente vai avaliar é se ele tem um reflexo que a gente chama de reflexo de tosse.
A gente não sabe disso, a gente não presta atenção nisso. Mas o que eu quero é que quando esse paciente faça esse esforço rápido, que acontece principalmente na tosse ou no espirro, lá na musculatura do assoalho pélvico, ele vai fazer uma leve contração, sem a gente perceber. E na minha avaliação, eu vou pedir para o paciente, faça uma tosse. E eu vou ver se esse reflexo está presente ou ele não está presente. Porque às vezes eu vou lá, eu avalio, essa paciente ela tem força, ela tem uma boa resistência, eu peço para ela contrair, segurar, ela fica um tempão ali, mas ela não tem esse reflexo de tosse presente. Então eu ficar fazendo exercício de aperta e solta não vai corrigir isso. Entendi. Então a gente vai ver qual é a função, se a função desse músculo ele está adequado, se tem pontos de dor. Por exemplo, eu vou palpar o músculo está dolorido. Se o seu trapézio está dolorido, você vai conseguir fazer o exercício na academia? Então, se eu tenho ali um músculo do assoalho pélvico cheio de pontos de dor, ele não vai funcionar adequadamente. Então, muitas vezes a gente vai precisar tratar essa dor dessa musculatura, essa dor nessa região. Hoje a gente tem aí cada vez mais a gente ouve falar, por exemplo, de pacientes com dor pélvica crônica, por exemplo, casos de endometriose. Então, a endometriose tem alguma coisa especificamente ligada à incontinência? Não, mas é uma paciente que tem muita dor ali naquela região. Então, se por acaso eu pego uma paciente que tem incontinência, mas ela tem endometriose, eu preciso muito tratar a dor dessa pessoa. Senão eu não consigo melhorar a função desse músculo, porque ela tem muita dor. Então eu sempre falo assim, você vai para fisioterapia pélvica, pensa sempre que você vai, pensa que você está indo sempre para o ginecologista, porque a gente precisa fazer essa avaliação, porque aonde estão esses músculos? Ao redor do teu canal vaginal. Sim. Então eu sempre vou estar ali. Por isso que eu falo que elas chegam e depois elas vão percebendo que está tudo bem. Tem que ter, a fisioterapeuta pélvica tem que ter uma relação de proximidade. Não adianta você chegar numa fisioterapeuta pélvica que você fala, eu já recebi paciente assim, eu troquei, porque eu não gostei daquela pessoa. E eu falo, tá tudo bem, sim. Você realmente tem que ter afinidade, é igual psicólogo, se for pro psicólogo que você não vai com a cara da pessoa, não vai rolar, você não vai contar nada. E a gente está lidando com uma região muito íntima, então a gente precisa ter muito esse vínculo assim com o paciente, porque é sempre uma região muito delicada. E assim, todos precisam fazer esse diagnóstico, passar por ele, ou seria recomendável como prevenção, e de quanto em quanto tempo, se for? O ideal é que, a gente sempre fala, hoje em dia a gente não tem essa cultura, né, das pessoas passarem e fazerem essa avaliação do seu assoalho pélvico. Como se fosse assim o periódico. Sim. Não é um periódico. Não é. A gente ainda não tem isso. Porque a gente não tem nem o passo do tratamento, né? Ainda eu não tenho nem, ainda estabelecido com todo mundo, que a incontinência urinária é tratável. Né? Quando você perguntou do tratamento, eu tenho ali primeiro, a primeira coisa que eu deveria indicar deveria ser fisioterapia pélvica. Em não tendo sucesso ou em tendo uma incontinência extremamente grave que não teve resultado, depois de pelo menos 6 meses de fisioterapia pélvica, não que seja, a grande maioria não precisa desse tempo de tratamento, mas se é um caso mais grave, eu posso fazer até 6 meses, aí eu vou para cirurgia. Que a gente coloca-se geralmente um sling, que é uma telinha ali no canal uretral. Tá? Hoje, o que a população acha é que tratamento para incontinência urinária, a grande maioria da população acha que é só cirúrgico. É só cirurgia que tem para eu fazer. E muitas vezes eu vou fazer a cirurgia, mas eu não tenho uma base de sustentação muscular adequada. Então eu coloco uma telinha lá e daqui a pouco eu tenho incontinência urinária novamente. Não resolveu. Não resolveu definitivamente, sabe? Então, nem sempre aquele tratamento vai ser tão efetivo quanto se pensaria. Eu tenho uma paciente agora que é exatamente assim. Eu já fiz cirurgia e tô com incontinência de novo, sabe? Então precisa... Eu falei, puxa, se você... Ainda que você tivesse feito a cirurgia, se você tivesse feito a fisioterapia, te daria muito mais suporte para esse teu assoalho pélvico, sabe? Sim.
Então, hoje, a gente não tem essa cultura porque ainda precisa, antes, eu preciso primeiro falar para elas que incontinência tem tratamento, você não precisa não é só cirúrgico, existe tratamento. E depois a gente precisaria criar essa cultura, né? De, olha, vamos ver como é que tá. Igual um dente, não precisa ter cárie para ir no dentista, a gente vai lá fazer um trabalho preventivo. Então, nas fases da sua vida, poxa, você engravidou. Como é que está o seu assoalho pélvico? Ele está adequado para você ter um parto adequado? Hoje a gente já tem bastante isso. Eu recebo muitas gestantes no consultório, que a gente vai fazer um tratamento, a gente vai fazer um acompanhamento e uma preparação para o parto. Ah, que interessante, olha E a gente já tem bastante estudo que nos mostra a redução das lacerações, aquela laceração espontânea, não foi o médico que foi lá e cortou. A gente tem redução das lacerações e a gente tem redução do tempo de parto daquelas pacientes que fazem acompanhamento da fisioterapia. Então a gente já tem isso, mas o ideal seria que todas pudessem passar por isso. Como é que está esse assoalho pélvico? O que eu posso preparar para esse parto? Porque a gente sabe que paciente que teve incontinência no parto, na gestação, provavelmente ela vai ter incontinência depois. E quando a gente trata, a gente previne a incontinência na gestação, a gente está prevenindo a incontinência depois também. Sim. Então, nessas fases, ok, pelo menos, se a paciente não tem queixa, o ideal seria, eu engravidei, eu vejo como é que está esse meu assoalho pélvico, faço um trabalho durante o meu período da gestação, ou no mínimo tenho orientações para isso. Em outras fases da vida, se você tem queixa sempre, e quando a gente entra na nossa menopausa. Olha aí. Porque na menopausa, a gente tem uma queda de hormônio. Um hormônio que é muito precioso para o nosso colágeno. Um hormônio que é muito precioso para os nossos músculos. E se, eu brinco assim, eu falo, gente, depois dos 40, você respira e os músculos se vão. Não é assim? A pele começa a cair. Isso vai acontecer com a musculatura do assoalho pélvico também. Além disso, eu vou ter outras questões. É um músculo que vai ficar fraco, é um tecido que vai ficar menos elástico. Muitas vezes a gente vai ter ressecamento nesse canal. Então, tudo vai estar contribuindo para muitas coisas ali. Então, na menopausa é outro momento, que é muito importante a gente estar avaliando como é que está esse assoalho pélvico. Né? Sim. Agora, depois de toda essa explanação, essas aulas aqui nas partes desse episódio, hábitos saudáveis que podem me ajudar como prevenção. Primeira coisa, sente para fazer xixi. Pare 10 segundos. Pare 10 segundos. Deixe sair o xixi todo. Não, que já vai levantando, inclusive. Sim, né? Sim. Deixe sair tudo. Outra coisa que parece óbvio, que na verdade não é muito da incontinência, mas é um cuidado em saúde íntima que é muito importante. É como vou limpar. Tem mulheres que foram ensinadas, elas não fazem de propósito, elas foram ensinadas que é só limpar. É só? Não, mas eu preciso ter sempre uma coisa que parece óbvia, que é limpar de frente para trás. Nem sempre acontece. Ah, eu fiquei quietinha para ver se estou fazendo certo, mas ainda bem, né? Tá tudo Ou bem. você toca, simplesmente pega o papel e só toca. Só toca na região, tá ótimo. Ele só precisa absorver aquilo ali. E não ficar esfregando, sabe? Para você não levar nada de um lugar para o outro, tá? Coisas no dia a dia. Um cuidado que eu sempre oriento aos meus pacientes, principalmente as que fazem atividade física, é não prender o ar na hora do exercício. Quando eu faço, fazendo força, vou fazer um agachamento e faço, prendendo o ar. Eu estou empurrando o órgão para baixo. Então, além de eu estar forçando a bexiga para baixo, eu também estou tendo um risco de prolapso daquele órgão ir descendo. Aí eu faço as que chamamos de bexiga caída, que não precisa ser só bexiga. Pode ser bexiga, pode ser útero, pode ser reto, que vai saindo pelo canal vaginal. Então,
esse esforço excessivo é ruim, é muito prejudicial para essa saúde pélvica. A gente tem vídeos na internet, inclusive há um tempo atrás, acho que já tem um ano quase, eu postei um vídeo de uma pessoa, de uma mulher fazendo levantamento de peso. E ela, quando elevava aquele peso, o xixi escorria pelas pernas. Rapaz. Porque eu estou aumentando excessivamente um esforço, uma pressão dentro daquele abdômen que lá embaixo não está segurando. Então, vai saindo. Então, esse cuidado de estou fazendo exercício, solto o ar. Sempre solto. E isso é uma coisa tão comum que teve uma paciente minha que falou assim, você depois que falou aquilo, eu fiquei prestando atenção. E aí eu reparei que qualquer coisa que eu faça força, eu prendo o ar. Eu fui abrir a garrafa do refrigerante e eu peguei, eu prendendo o ar. Eu falei, é uma coisa muito comum que a gente faz sem perceber. Muitas coisas no dia a dia a gente prende o ar. Outra coisa que é muito importante é tratar a prisão de ventre, se você tem prisão de ventre. Porque você também está sobrecarregando esse assoalho pélvico. Está fazendo muito esforço na hora de evacuar. E por incrível que pareça, o adequado é você não precisar fazer força para fazer cocô. Sim. Número 2, tem que ser fluido. E uma paciente minha veio para consulta porque a ginecologista dela orientou, ela falou que há muito tempo, ela falou que há uns 2 anos a ginecologista dela estava falando, vai fazer fisioterapia pélvica, vai fazer fisioterapia pélvica, e ela meio que não acreditava, porque a queixa dela era constipação. Tinha ali uma prisão de ventre muito grande. Por quê? Ela já tinha feito todos os outros passos que a gente fala. Ela já tinha cuidado da alimentação, ela tomava água, ela fazia atividade física e ela continuava com constipação. E aí a ginecologista dela começou a insistir. E ela chegou no consultório assim, Elisandra, eu vim, mas não tô acreditando muito nisso. Eu falo, ok, vamos lá. E a primeira pergunta, e ela saiu da primeira consulta indignada. Eu falei pra ela, você faz força pra fazer cocô? E ela me olhou e falou, é óbvio. Sim, todo mundo faz. E eu falei, não é todo mundo e não é adequado que seja assim. E ela falou que ela só voltou na consulta, porque eu fui, expliquei tudo. Eu gasto muito tempo explicando muita coisa. Principalmente na primeira consulta. E nas outras também. Tanto que eles têm muita essa liberdade de perguntar as coisas pra mim, porque eu fico ali muito tempo explicando. Eu sempre acho que se você conhece mais o seu corpo, você consegue lidar muito melhor com ele. Sem dúvida. E aí, ela saiu dali e falou aquilo pro marido e pra filha. Vocês acreditam? E ela veio me contando na segunda consulta. Lisandra, eu saí daqui indignada que você me falou aquilo, que não podia fazer força. Aí eu falei pro meu filho, pra minha filha e pro meu marido. Você acredita que ela me perguntou isso? Como assim não faz força? E os dois responderam pra mim. Não, mas eu não faço força. E ela, como assim? E aí ela na segunda consulta falou, Lisandra, quando eles me falaram aquilo, eu não acreditei. Porque pra mim, todo mundo fazia força. Sim. Falei, pois é, então é que você acredita em mim agora que é possível. E a gente conseguiu tratar aquilo de uma forma até bem rápida. E ela ficou surpresa, assim, que ela não acreditava que seria possível mudar aquilo que ela já tinha tentado durante muito tempo. Era uma paciente super tensa, que não relaxava. E que a gente foi tratar isso. Foi tratar essa musculatura relaxar, ela aprender a lidar com isso. Então, tratar constipação é muito importante. Se é o caso de ser uma pessoa constipada, claro que não vai. A gente fala, então, se eu tô constipada, eu vou pra fisioterapia para ficar só e vou tratar. Não, você tem que tomar água. Complementação. Você tem que fazer a alimentação adequada. Não adianta você... Não, eu trabalho o dia inteiro, não faço nada, não faço uma atividade física. Não, eu preciso trabalhar isso para ter uma utilidade nesse intestino. Preciso ver o que eu tô comendo, a qualidade da minha comida. Mas a fisioterapia pélvica também é um auxiliar bem grande nesse tratamento, sabe? Então, são pequenas coisas que a gente nem imagina. Pequenas adaptações. Cada vez que um profissional da saúde vem aqui,
fica muito mais claro para mim, que é o olhar para si. Com certeza. O olhar para si, é mudar algumas situações na tua rotina, como você mesma colocou. Não vai te exigir muito. Não. Mas você se permitir ter uma qualidade maior, né, na tua rotina, para evitar futuros problemas Sim. que poderiam ter sido, né, estagnados no primeiro momento e você deixou acontecer. Sim. Tem uma paciente que eu tratei que não era de incontinência urinária, era de incontinência fecal, que é o mais tabu ainda. É mesmo. Porque existem pessoas que têm a perda de fezes, e aí se eu não falo que eu tenho perda de urina, que dirá eu dizer que eu tenho perda de fezes? Aí que vão me achar a pessoa mais porca do universo. Sim. Então, existe, e essa paciente veio comigo para fazer esse tratamento, e eu achava o máximo, porque quando eu falava, e aí, como é que você tá? Ela sempre falava assim, tão encantada com esse tratamento, porque cada vez que eu saio daqui, eu conheço mais o meu corpo. Que legal. Eu entendo mais de mim. Então foi realmente assim um tratamento que fez ela olhar diferente para si. Eu percebo agora que eu faço isso, que eu faço aquilo que eu nem percebia. E é uma coisa bem comum. Quando às vezes a gente está tratando e eu falo, ok, vamos lá, faz força, contrai, segura o xixi e tal. Elas me perguntam, eu estou fazendo? Porque é uma região do corpo que eu negligencio tanto que eu não tenho nem essa percepção de que eu movimento, de que eu consigo contrair, consigo relaxar. E aí a gente tem várias coisinhas ali, ou eletromiografia, ou outros aparelhinhos que a gente usa para mostrar para essa paciente o que ela está fazendo. O que está acontecendo aqui? E tem umas que acham fantástico. Meu Deus, olha, eu consigo! Nossa, está acontecendo isso, eu nem estou percebendo que estou fazendo isso. E o mais legal, assim, elas irem conhecendo o seu corpo. E quanto isso acaba se misturando com a questão da sexualidade. Porque muitas vezes eu nem conheço essa região do meu corpo. E que está muito misturado. Até porque a nossa cultura criou um tabu com relação a isso, principalmente para as mulheres, e agora que estão surgindo, agora que se a gente comparar, né, de séculos atrás, agora é que estão saindo dessa caixinha para se auto-observar. Tanto que você vê, voltando lá para a criança, às vezes eu falo assim, em palestras eu já falei muito sobre isso, eu falo assim, o menino, você tem filho menino ou menina? O menino, você ensinou ele a segurar o pênis. Porque ele precisa segurar o pênis para fazer xixi. Então, todos os homens são ensinados a segurar o seu órgão sexual. Se a menina colocar a mão... não toca. Não posso. Se eu não posso colocar a mão, como eu vou ter o conhecimento daquele órgão? Exato. Porque quando você ensina o menino a segurar o pênis para fazer xixi, você não tá dando nenhum cunho sexual àquilo. Não, até porque ele tem que saber mirar ali para fazer o certo. De preferência. Por favor. A menina, ela é totalmente orientada e educada para não conhecer o seu órgão. De não tocar, de não olhar, de nada. Então, porque na nossa cabeça é tão essa cultura de que se ela tocar é uma coisa sexual, mas por que para o menino tocar não é uma coisa sexual? Ele só está urinando. E para a menina é uma coisa sexual. Porque é muito isso em cima da mulher, né? A sexualização da mulher. Porque ela está ali naquele contexto, por muitos anos ela esteve ali naquele contexto para servir. Não tinha aquela coisa da novela... Hoje vou lhe usar, se ligue que hoje vou lhe usar. É muito isso. Você está ali com o objeto de servir. Então você não precisa saber sobre isso. Você não precisa olhar e você não precisa cuidar dessa região do seu corpo. Né? Você mesma relatou em uma das partes aqui que a tua paciente não sentia prazer porque sentia dor ali, mas ela achava que estava tudo bem. Era isso. Estou cumprindo esse papel. Uma paciente foi muito interessante que eu atendi, era uma paciente que era freira. E ela tinha incontinência urinária, veio com a queixa da incontinência urinária. E era assim, tenso.
Porque, ok, como vou tocar nesta região? E eu expliquei para ela qual a necessidade, por que que a gente ia fazer aquilo, por que que eu ia olhar aquela região, por que que a gente ia tocar e tudo. E ela ficou tensa. Na segunda sessão, ela ali, mas ela veio, foi na primeira, a gente fez a avaliação, voltou na segunda tensa. Aí eu virei para ela, eu falei assim, olha, eu tenho uma coisa para conversar com a senhora. A senhora precisa ter um papo sério com Deus. Ele é seu chegado, a senhora precisa conversar com ele. E ela ficou me olhando, meu Deus, o que essa louca tá falando? Eu falei, olha só, ele podia ter colocado o buraquinho do xixi aonde ele quisesse. Ele que fez o seu corpo, não foi ele que fez o seu corpo, foi. Então, ele podia ter colocado na perna, ele podia ter colocado no umbigo, ele podia ter colocado no braço, mas ele colocou do lado do lugar onde faz a outra coisa. Então, a senhora conversa com ele. Porque foi ele que colocou o músculo ali e eu preciso tocar naquela região para conseguir tratar o seu xixi. E eu falei em tom de brincadeira, tentando deixar a coisa leve, mas para ela aquilo foi tão importante. Porque ela falou, na terceira sessão, ela voltou falando isso. Sabe que você me falou aquilo? E eu me acalmei. E eu falei, se o meu corpo é formado assim, tá tudo bem. Nem precisou ter um papo reto com Deus. Não precisou. Ela se sentiu tão tranquila e ela falou, é verdade, eu tô cuidando da minha incontinência, então não tem problema. Porque ela falava pra mim, porque o meu receio é que seja assim, outra coisa. Não, não é outra coisa. Pode ficar tranquila que a outra coisa é bem diferente do que a gente tá fazendo aqui. E foi um processo também dela se permitir se cuidar. Porque é esse tabu tão grande. Aí que vocês devem enfrentar muito preconceito, né, Lisandra? Sim. Não só preconceito, como a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem um grupo aqui de fisioterapia pélvica que se fala. A gente tem que ter bastante cuidado com os assédios. E há homens? Sim, porque tem homem com pelve e com incontinência. Principalmente pós-prostatectomia. Quando o homem tem câncer de próstata e retira a próstata, ele tira um pedaço do canal que sai o xixi, que passa o xixi. O canal uretral, a parte de dentro da próstata. Então, além de todo o que foi mexido, pode acontecer uma lesão do nervo quando retira a próstata, porque ele está muito grudadinho. Então, tem ali muitos quadros de incontinência urinária. Então, tem muitos homens, por exemplo, a gente trata as questões das disfunções sexuais masculinas mesmo. Então, quando eu tenho disfunção erétil e várias outras coisas, várias outras condições, assim, a gente vai tratar na fisioterapia pélvica. Mas aí entram-se outras situações complicadas. Sim. De quadros de homens que têm ali transtornos de exibicionismo e que querem ir para que você simplesmente veja o que quer. Existem transtorno de exibicionismo. Sim. Que são essas pessoas que são transtornos tratados dentro da psicologia e da psiquiatria, de eu quero me masturbar para alguém me ver, eu quero fazer alguma coisa ali. Muitos casos que você vê relatos dentro de ônibus, assim, sabe? Principalmente de se amostrar, a gente tem casos assim. Por exemplo, eu já recebi um WhatsApp, você trata disfunção erétil? Eu atendo muito poucos homens, mas atendo muito poucos. No consultório a gente tem uma outra fisioterapeuta que atende muito homens, então ela já ficou com aquele público, então geralmente eu passo para ela. Ela passa para mim assim, quando é num horário que ela não consegue atender, ela passa. Eu atendo mais no ambulatório da faculdade, porque numa das faculdades que eu dou aula, na pós-graduação, eu fico na parte do ambulatório. E aí ali a gente atende homens e mulheres, então eu acompanho mais ali. Mas no consultório eu atendo pouco. E sim, atendo. Qual é o caso? Não, eu posso te mandar uma foto? Não. Eu não acredito. Sim. Não, é porque eu acho que o meu é muito grande. Puxa, mas agora que ele cresceu, que de repente você, ele cresceu, né? E você não consegue mais levar. Sabe? Então a gente tem umas situações assim e que a gente tem que estar se precavendo. Com certeza. E até pro profissional também homem. Sim. Vai trabalhar com mulheres. Tanto que é uma parcela de homens muito pequenas dentro da fisioterapia pélvica, muito pequenas. A minha turma, por exemplo, na pós-graduação, eram só mulheres.
São bem poucos. Agora, enquanto professora da pós-graduação, tem muito poucos, é muito esporádico você ter um aluno homem. Geralmente você tem um público feminino muito grande. Mas, em compensação, até por conta dessas situações, né? Quem atende homem tem muito paciente. Porque são poucos profissionais que atendem. Então, tem sempre muito paciente. Porque são poucos e até dá dó dos homens. Porque, assim, porque as pessoas não querem. As mulheres, muitas mulheres hoje, até mais mulheres atendem homens. Mas, assim, existe sempre esse receio. Assim. Então, tem que se precaver, tem que se precaver. Mas você encontra mais mulheres atendendo homens quando elas estão numa clínica, que aí tem mais pessoas, mais profissionais. Mulheres que atendem em consultório, que é só ela e o paciente, aí você já vai ter mais dificuldade. Mas, Lisandra, que conversa maravilhosa! Quanto conteúdo! Parabéns pelo teu profissionalismo, a tua dedicação que é incansável, já está para mestrado, e aí já vem outras novidades aí pela frente. In Loco está sempre de portas abertas para você. E eu gostaria que você deixasse, então, tua mensagem final aqui para o nosso público. Acho que o mais importante é todas as mulheres saberem que isso não é normal. Isso pode ser comum. A incontinência urinária, ela é comum, mas ela não é normal. Não se contente em vai passar, não é nada, é normal, a minha mãe teve, a minha avó teve, é só assim eu usar mesmo. o absorvente, é assim mesmo. Não se contente com essa fala. Saiba que tem tratamento, que você pode buscar o tratamento. Quanto antes de você buscar o tratamento, melhor você tem o resultado. E isso não vai refletir nas outras áreas da tua vida. Ai, maravilhoso! Muito obrigada por ter tirado um tempinho na sua agenda para estar conosco. Espero que todos tenham gostado. Podem compartilhar, curtir, encaminhar também dúvidas que vocês tenham para a doutora Lisandra. Nós passaremos para vocês também. E não deixem de acompanhar os próximos episódios da Dr. In Loco. Até mais, pessoal!